Bom dia, pessoal. Vou deixar essa pequena fala gravada aqui para vocês. Quem tiver interesse pode assistir também, acompanhar um pouco a discussão que vai ser feita. E esse texto vai tratar basicamente sobre um pouco a ideia de burocracia e governo, né? A diferença entre Estado e governo, principalmente relacionada à sociedade brasileira. Então, quais foram os principais aspectos do Estado moderno, os canais de influência, a ideia de comunicação com o povo, né? E os direitos, como eles são colocados para a população. Então, esse é um Estado moderno, né? Um Estado democrático, que tem canais de influência, comunicação diretas com o povo, e são bastante abundantes, né? A relação do povo com esse Estado. Esse seria um Estado democrático. Então, um Estado totalitário, não há canais de comunicação e de influência recíproca entre o Estado e o povo, né? Então, essa dinâmica simples é preciso ser compreendida para que a gente possa definir qual é o papel do cidadão na sociedade, né? Isso define as formas de governo, porque, do contrário, nós vamos ter uma burocracia que se administra por si mesma, né? Então, aí são dois pensadores que vão definir isso, que são importantes para que a gente possa compreender um pouco. Um deles é o Max Weber, um grande pensador, e um economista austríaco, Ludwig von Mises, né, que morreu em 1973. Então, eles enxergam, ambos, né, enxergam na burocracia uma força de comando da nação, e que pode, inclusive, influenciar o governo e até mesmo a sociedade, né? E, às vezes, essa burocracia, ela se torna, é, ela acaba adquirindo poderes que não têm limites, né? Quer dizer, então, às vezes, a população, uma grande maioria da população vai em uma dada direção, mas a burocracia não permite que essa vontade da população seja respeitada. Então, é preciso impor um certo limite a essa burocracia de Estado que assume um papel, às vezes, de força, de maior força, inclusive, em relação aos Estados. Então, um dos problemas fundamentais relacionados à relevância que a burocracia assumiu nos Estados é que, em muitos casos, ela impõe, inclusive, regras, normas, regulamentos, sem o aval da sociedade ou da população, né? O que deveria ser feito, muitas vezes, essas regras, essas leis, feitas diretamente pelos representantes eleitos pelo povo, e não pela burocracia. A burocracia decidindo os rumos, né, sem haver um entendimento claro sobre o que é e como a população pensa isso. Ou seja, essa burocracia, por conta própria, né, às vezes ela cria regras, altera processos e viola, muitas vezes, até mesmo os instrumentos democráticos. Por quê? Porque ela não recebeu o aval da população para agir daquela forma, né? Então, é possível que se consiga melhorar até mesmo a produtividade com a mudança corriqueira de regras, né? A gente acredita realmente que vamos mudar uma regra burocrática aqui. Porém, muitas vezes, esses preceitos técnicos não são legitimados pela sociedade. A sociedade sequer sabe como está sendo tomado. Então, esse texto é interessante para a gente entender um pouquinho como se dá isso, tá? E caso não sejam estabelecidos limites para a atuação dessa burocracia, ela pode, sim, em alguns momentos, tornar totalitária, né? Inclusive mitigando a influência do povo em nome da eficiência e do controle do Estado. Quer dizer, às vezes o Estado, a burocracia do Estado, ela é tão poderosa que as pessoas não conseguem nem expressar sua opinião porque ela impede que a população faça qualquer tipo de manifestação em relação ao que concorda ou o que discorda. Então, essas regras muitas vezes são criadas à margem dos instrumentos democráticos. Então, esse texto é bastante interessante para a gente ver como esse dilema foi tratado por dois grandes pensadores, um deles o Max Weber e o outro o Ludwig von Mises, né? Então, esses dois autores, eles chegam a conclusões bastante diversas em relação ao que se entende sobre a burocracia e como ela pode ser limitada, né, em todos os poderes dentro do Estado, porque um poder limita o outro, né? Então, quanto mais fragmentado o poder dessas instituições, menor é o risco de se criar um poder sempre crescente e até mesmo, muitas vezes, pode ser tirânico, né? Então, veja, esses dois autores vão trabalhar com essas ideias
sobre como, de certo modo, a burocracia ela precisa também atender a essa vontade, a esse clamor popular, e não agir de maneira tão isolada ou independente, sem nenhum tipo de conexão com a realidade. Então, veja, isso é interessante para a gente entender, primeiramente, como a sociedade se organiza, como a sociedade, a política, ela se utiliza desses instrumentos para a administração, né? Então, os poderes, obviamente, eles acabam atuando de maneira independente, né? Independentemente de um governante ou outro, o que permanece é o Estado, né? Hoje tem uma forma de governo, amanhã tem outra forma de governo, na política é assim que funciona, mas a política de Estado, ela se mantém. Então, essa burocracia, muitas vezes, ela passa de décadas em décadas, ela vai se aperfeiçoando, se torna um grande poder dentro da estrutura do Estado. Bom, seria mais ou menos isso para a gente poder entender. Isso aí talvez possa auxiliar na montagem do artigo de vocês. Então, um grande abraço a todos. Eu vou encerrar a gravação e aproveitem para ler também o texto que está lá disponível no Moodle. Grande abraço. Tchau, tchau.